desesperar, jamais. Aprendemos muito nesses anos. Sobre todas as coisas desta noite, está falando sobre profissões. E recebemos aqui a Vanildes Rabelo, que é superintendente do CIEE, a Miriam Fábia, que é coordenadora de licenciatura e educação do Prograde, da Universidade Federal de Goiás, e a psicóloga organizacional e do trabalho, Maria Tereza Figueiredo. Mas nós vamos mostrar agora o caso de um estudante de 19 anos e que há 2 terminou o ensino médio. Ele já começou 2 cursos superiores e desistiu dos 2, mas o pior é que ainda está indeciso. Vamos ver. Eu estou indeciso o curso que eu vou fazer, então estou conhecendo aqui a TV Brasil Central para ver se eu gosto do curso de jornalismo, que é uma área que eu gosto. Principalmente na parte esportiva, que eu sempre gosto de acompanhar, em rádio, televisão, a parte de esporte. E é isso que eu gosto. Você falou para mim que você já começou 2 faculdades. Sim. Você começou a primeira, qual que foi? Administração, depois... E por que você parou a faculdade de administração? Porque eu não estava gostando do curso. Igual eu falei, eu tinha entrado só por entrar mesmo, para ver se eu gostava, acabei não gostando. Uhum. E aí depois você começou química, que é uma área totalmente diferente. Você saiu de humanas Totalmente e foi para exatas. Por quê? Por que você foi fazer química? Muito indeciso com o que fazer. Na época eu fui para química, mas acabei não gostando também. Pois é, o João Marcos, né, que apareceu agora na matéria, é meu primo. Então, um abraço, João Marcos, se você estiver aí nos assistindo, com certeza deve estar. Ele tem essa dúvida, né? Ele já começou administração, não gostou muito. Tentou química também, não gostou, nem chegou a terminar um semestre. E está aí querendo, né, saber qual curso ele deve fazer e, sim, naquela indecisão mesmo. Ele visivelmente é da área de humanas. Eu estou até puxando o saco para o jornalismo, né, para ele participar, vir também para o nosso curso. Mas, assim, o que eu queria saber de vocês é o que o João Marcos e tantos outros jovens que estão aí na dúvida, o que eles devem fazer, né, que eles devem observar na profissão que eles vão escolher para saber se eles vão gostar mesmo, como é que tem que fazer? Primeiramente, eu acho que a pessoa tem que conhecer, pesquisar mesmo, a grade curricular do curso que ele imagina, né, que quer fazer, conversar com profissionais daquela área, para saber como é que é o dia a dia, porque é muito diferente você imaginar qual vai ser, né, a sua profissão e você ter uma vivência, né? E se você acompanha um profissional daquela área, para pelo menos ver como é que é o dia a dia dele, o que ele tem que aturar, o que ele tem de realização, né? Quais são as coisas boas e ruins da área, né? Para ele poder avaliar se ele estaria realmente ajustado àquela vida. Porque, na verdade, quando a gente procura uma profissão, a gente está escolhendo que vida quer ter. Miriam, e a universidade, ela está preparada para dar essa orientação ao aluno que chegou aí no 2º ano de um determinado curso, ele viu que não é isso que ele quer? Eu acho que a gente, na universidade, tem feito um movimento em relação aos cursos que é importante para que o estudante conheça a sua carreira futura. Penso que o Espaço das Profissões abre esse caminho antes deste ingresso e durante o seu curso eu penso que a gente tem conseguido fazer um movimento, inclusive permitindo que ele possa internamente fazer mudanças de cursos. Mas eu fico pensando, Suzete, que a gente tem um grande desafio em relação a isso, que é a mudança destes cursos dentro da universidade, nem sempre ela é acompanhada necessariamente de uma orientação que pudesse acompanhar, por exemplo, o João Marcos na sua trajetória. Eu acho que a gente ainda tem um bom desafio nesse aspecto de fazer esse acompanhamento das escolhas do estudante.
Isso a gente ainda não consegue fazer tão bem. Então, por exemplo, a gente escuta muito, eu tive outro dia numa atividade nas engenharias, e o estudante dizendo assim, mas a gente queria um curso, os estudantes se manifestando, a gente queria um curso que tivesse maior aplicabilidade, um curso que tivesse um pouco mais voltado para a prática e para o cotidiano. E os professores do outro lado dizendo assim, se você não souber os fundamentos necessários das áreas de engenharia, não adianta a prática, porque você não tem o conjunto de saberes necessários para acessar essa prática. Então, eu penso que os professores têm feito um movimento nesse sentido, inclusive de dizer, olha, tem um conjunto de saberes para o jornalismo, para a engenharia, para a medicina, que eles são basilares. E como a nossa realidade ela tem mutações rápidas, e isso, ele tem que ter esse conjunto para acionar as possibilidades de saída. Todas essas características que você listou anteriormente, elas são necessárias, mas a universidade ela tem que ter uma base sólida de formação, então por isso ela não pode ser tão mutável, porque senão eu faço uma formação X agora, o mercado muda, como é que esse estudante que não tem um conjunto de saberes vai lidar com essa mudança? Fica muito específica. Então fica específica, fica muito datada e fica refém dessas alterações. Então, a gente tem insistido muito, Suzete, que a formação ela tem que ser uma formação sólida e para que os estudantes segurem a ansiedade, porque tem todo um movimento formativo necessário que tem que ser feito para se chegar, eu vou usar o termo da prática, muita gente até critica, mas para se chegar a essa prática, assim como todos nós que passamos pelos nossos cursos de licenciatura, de bacharelados, tecnólogos, então todos eles têm aqui. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas eu acho que todo mundo tem um momento no curso que parece que você, não é isso que eu queria. Eu falo assim, gente, passe esse período, daqui a pouco chega uma coisa mais, eu usei esse argumento com meus filhos e eu acho que acaba funcionando um pouquinho, né? Todo mundo tem um momento de dúvidas. Mas aí eu entro na questão do estágio, porque a gente vê que muitas vezes o estágio, ele foge um pouquinho da sua intenção primordial, que é a formação, que é mostrar para esse adolescente como é que seria vivenciar uma profissão, e passa a ser um meio de vida, porque muitas vezes esse adolescente precisa daquele dinheiro para complementar uma renda familiar. Então, ele entrou nesse estágio. Ele viu que não é aquilo que ele gostaria de fazer, mas ele não sai porque ele precisa daquele dinheiro que ele recebe naquele estágio. Nesse caso, esses institutos como o CIEE, vocês conseguem perceber isso? Esse aluno, esse estudante, ele tem essa possibilidade de migrar dentro desse estágio para outras áreas? Excelente pergunta. Nós temos essa preocupação. O CIEE, como agente de integração, acompanha todas as partes, todos os envolvidos na relação do estágio. O estudante, a instituição de ensino, que são nossos parceiros nessa relação, e as empresas concedentes do estágio, que são importantíssimas também, que abrem portas para que a gente consiga formar, profissionalizar os nossos jovens. Nós temos, sim, um cuidado, uma preocupação e acompanhamos. Por exemplo, hoje o CIEE tem ouvidoria, que é uma ferramenta, que é uma possibilidade do estudante nos buscar. Temos percebido, no decorrer dos anos, que nós tivemos uma alteração da lei de estágio, vocês devem lembrar, professores, em 2008, e de lá para cá nós temos tido retornos muito positivos em relação à relação de estágio. Positivo de que forma? Tem cumprido qual é o propósito, que é a inserção do jovem no mercado de trabalho e a profissionalização desse jovem. Seja ele no ensino médio, onde nós temos que não é comum, vários jovens não têm esse conhecimento, vários pais que podem estar nos assistindo não têm esse conhecimento, que o estudante do ensino médio também pode realizar o estágio, e também o estudante do ensino superior, que tem esse objetivo, verificar na prática o que ele vê na teoria. Então, nosso trabalho é sempre orientar e acompanhar esse estágio, para que ele ocorra da forma que foi previsto, que foi o propósito inicial dele. Então, Suzete, eu queria só fazer um comentário. Anteriormente, a gente falava sobre a questão da qualificação como uma condição de se dar bem, de conseguir bom trabalho, de conseguir bons salários. Se a gente pensar a realidade, você estava falando da crise, se a gente pensar a realidade do estudante da universidade hoje,
Vamos pensar a universidade pública, que hoje tem 50% de cotas destinadas aos estudantes das escolas públicas. Esse estudante chega na universidade e ele tem necessidades de sobrevivência que ultrapassam a própria condição de estudante. Então, você falou da questão do estágio, a gente tem muitos problemas com os estudantes que vão chegando, que tem, por exemplo, problema de moradia, que vem de outros lugares, né? Nessa movimentação que a gente tem a partir do Enem Sisu. Eu acho que são fundamentais as questões para que a gente possa entender que uma qualificação que tenha primeira, segunda língua, como você disse aí, segunda, terceira língua, como essas questões todas requer uma condição de ser estudante que, infelizmente, no Brasil não é dada para grande parte dessa população. É uma população que chega na adolescência e que precisa trabalhar para sobreviver e contribuir na sobrevivência. Esse estudante, quando chega na universidade, ele precisa desse acompanhamento. O estágio representa, de fato, uma boa inserção, mas eu penso que isso acaba limitando em muitas condições efetivas desse estudante competir com o outro que, por exemplo, tem todo um apoio familiar, econômico, né? E a condição de competitividade aqui é muito desigual. E o que está sendo feito para poder reverter isso? Porque aqui no caso da Universidade Federal de Goiás é recente essa adesão, né, ao Sisu, não é? Então como é que vocês se prepararam para receber esse aluno que vem de, inclusive vem alunos, é muito interessante, alunos de outros países, né? A gente conhece alguns, eles vêm, passam aqui 5, 6 anos durante a duração do seu curso, sem voltar para sua terra natal, porque não tem condições de fazer isso, né? E aí, com a língua diferente, como é que a universidade recebe esses alunos? Então, eu fico pensando essas questões, porque senão fica parecendo que aquele que não se dá bem é porque não se esforçou necessariamente. Eu acho que a gente tem que quebrar esse mito. Nós temos condições desiguais para o acesso e condições desiguais para a permanência e conclusão. E a universidade, ela tem ampliado a política de assistência estudantil, mas ainda é um grande gargalo. Porque nós ampliamos a política de assistência que pode contribuir com esse estudante, moradia, alimentação, auxílio transporte para esse estudante, mas ainda não deu conta dessa inclusão que nós estamos fazendo, especialmente depois dos 50% dos estudantes de escola pública, e ainda tem escola pública e critério de renda. Então, tudo isso põe para a universidade um grande desafio. Então, nesse aspecto, Suzete, fico pensando que o governo federal, nós estamos num ponto emblemático da universidade. A gente tem para frente um desafio que nós vamos incluir esse estudante por meio do ingresso, mas nós temos o desafio de fazer com que ele permaneça, né? E de que, de fato, ele conclua seus estudos e possa ser um profissional a competir no mercado, porque senão a gente não tem condições. A política de assistência é fundamental e para isso a gente precisa, no caso da Universidade Federal, das estaduais, a gente precisa dos recursos. Sem isso, essa política está fadada ao fracasso, porque ele chega com condições desiguais. Então, eu acho que assim, nós temos de fato a capacitação como um grande critério, mas ele não é o único que determina o sucesso ou não desse profissional, senão a gente... Com certeza. Inclusive, o mercado de trabalho anda, assim, muito exigente, né? Exige que a pessoa saiba tudo mais um pouco. Às vezes a gente olha uma vaga de emprego, pede que a pessoa seja quase Deus, né? E depois um salário, às vezes, que não é compatível, né, a tudo que eles exigem, né? Jovens que nunca exerceram nenhuma profissão, que estão se formando, que não exerceram. É muito engraçado, né? Porque eles falam assim, como é que eu vou conseguir, por exemplo, me localizar na profissão se tudo isso que é exigido eu ainda nem cheguei lá? Pois é, Maria Tereza, aí eu fico pensando isso tudo que a Miriam colocou, esse estudante que veio da escola pública, que ingressou na universidade através dessas cotas, ele, além de tudo que ele enfrentou para chegar até ali, que ele enfrenta durante a universidade, além dessas dificuldades que ela já colocou, é um ambiente até hostil em alguns momentos, né? Eu acredito que nós estamos evoluindo aí para isso acabar, mas como é que esse aluno faz para continuar, para ter força para continuar com mesmo essas dificuldades? Porque ele está vislumbrando ali na frente o seu futuro, não é?
E aí eu vejo que faltaria um atendimento até psicológico mesmo, né, para dar um pouco mais de recurso, né, até emocional para esse aluno. Mas eu vou até mais atrás. Eu vejo que se a gente não modificar as nossas escolas de ensino fundamental, nós não vamos ter pessoas em condição de saírem de uma universidade com a qualificação, a capacitação que o mercado exige, né? Nós estamos, como a Miriam falou, numa faixa aí de um período de transição muito complicado, não é? Porque a gente tem que assumir o que foi determinado, né, por lei, mas essas pessoas têm toda essa dificuldade de acompanhar. Sim, é importante. Posso? Rapidinho, para a gente chamar o intervalo. Sim, é importante perceber que realmente o estágio ele é uma ferramenta, além de qualificação, também de formação de renda, nesse período que a gente está vivendo. Muitos dos estudantes não teriam condições de fazer essa graduação, de se qualificar sem ela. Mas, posteriormente, vamos falar também que o CIE tem uma ferramenta importantíssima, que é a educação à distância, que não tem custo algum para os estudantes. E é uma possibilidade do CIE acrescentar, levar essa formação para eles. Você vai falar sobre isso. Eu achei muito interessante uma entrevista que você deu para uma rádio aqui em Goiânia, e você falava disso, né? Esse estudante, ele pode se capacitar através de cursos à distância gratuitos, não é isso? Exatamente. Mas a gente fala logo mais depois do intervalo sobre isso. Vamos falar também sobre o ingresso no serviço público, o sonho de muita gente. Não tem moleza, eu não posso parar. E quem madruga sempre Deus ajuda. São 5:30, é hora de acordar. Já calcei meia